Ele vai falar em português e eu vou traduzir para o inglês. Eu aprendi, Estou brincando, eu chamei o outro jovem aqui da igreja, porque para os irmãos terem uma ideia, quando nós estamos pregando só em português aqui, o Brasil todo entende, um brasileiro de outro lugar e tal. Mas quando teve o intérprete, o negócio pulou de 100 mil para 300 mil pessoas assistindo e participando desse culto. Foi uma diferença muito grande. Porque pessoas do mundo todo foram abençoadas. E você que está aqui, fique em oração para que pessoas sejam salvas, libertas. Eu liguei a Band News e vi o testemunho dele na Band News. Esta semana está repetindo toda hora. O testemunho toda hora está repetindo. Eles são lá de Itaperuna. O pastor Arnolfo, pensa numa pessoa que é amigo. Pense numa pessoa que é do coração. Que nós temos uma amizade e somos mais chegados, somos como irmãos, amigo. O pastor Arnolfo, sua esposa, que também venceu uma batalha de saúde. Pastor Arnolfo é um instrumento, mudou a cidade de Itaperuna. Mudar, sabe o que é uma pessoa mudar uma cidade? Mudou uma cidade. Nós temos uma amizade uns quantos anos, hein? Já vai para talvez uns 10 anos. 10 anos que nós nos vimos a primeira vez num congresso Segredos do Coração, que nós vamos ter aqui em setembro com o pastor Silas Malafaia, uma turma grande que vai vir aí. Então vou pedir que você estenda as mãos e abençoe a vida do pastor Arnolfo e também do Gabri. Está todo mundo chamando você de Gabri mesmo, não é isso? É Gabriel? Não, meu sobrenome mesmo. Sobrenome mesmo, né? E você que está aí, não importa os países onde vocês estão, mandem o seu e-mail, o seu pedido de oração. Vai ter cura nesta noite aqui. Eu estou dizendo que vai ser uma noite de cura da alma, cura física também, porque o testemunho dele balança. Eu estava dirigindo, voltando de Itaperuna, assistindo o seu DVD, ouvindo mais do que assistindo, que eu estava dirigindo. Eu parei o carro pela grande presença de Deus. Pastor Jorge, vale lembrar duas coisas aqui. Vocês vão ouvir um testemunho de alguém que a última vez que eu entrei no CTI, o médico me disse assim, quando eu fui fazer a visita e orar por ele. Ele disse: olha, o senhor pode entrar, mas se esse rapaz sair daqui, ele sai, se sair vivo, sai no estado vegetativo. Ele não vai enxergar, não vai ouvir, não vai falar, ele vai ficar na cama respirando apenas. Respirando apenas. E eu aprendi uma coisa com o Senhor. Quando o Senhor faz um milagre deste, Ele usa exatamente aquela pessoa, experiência, né, para transmitir para outros. Por isso que hoje vai haver milagres aqui. Glória a Deus. Abre suas mãos aí enquanto o pastor Arnolfo vai orar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, e pedimos, Jesus, nesse momento, que este lugar, esta igreja, Senhor, seja inundada com a Tua glória. Usa, Senhor, a vida do Renato Gabri agora como instrumento, não apenas para ele contar aquilo que o Senhor fez na vida dele, mas para que através da vida dele o Senhor possa transbordar esta unção e alcançar a todos quanto estão aqui e todos quanto estão agora nos assistindo nos confins do mundo. Eu oro e selo isto em nome de Jesus, e a igreja diga bem forte, amém. Amém. Graças a Deus. Vou pegar o microfone, pode pegar aí um e ele pega o outro. Eles se conheceram agora, não teve entendimento para a tradução, estão dependendo 100% do Espírito Santo na tradução aí, tá bom? A paz do Senhor, igreja. The peace of God, church. Para mim é um privilégio muito grande essa noite. It's a privilege to be here tonight. Porque eu sei que outras pessoas, além de Belo Horizonte, Because I know that other people from besides Belo Horizonte, além das pessoas que nós temos aqui nesse auditório, beyond the people here, vão entrar junto conosco numa atmosfera de milagres. they're going to be entering the atmosphere of miracles.
É importante que nós estejamos com os ouvidos abertos, It's important to be attentive to the Word of God. com os olhos abertos, With the eyes open, com os olhos do físico with the physical e eyes com os olhos do coração. and the eyes of the soul. the Atentos heart. ao que Deus quiser falar conosco nessa noite. Attentive to what God wants to talk to us. A minha história, na verdade, é muito longa, My stories are too long, mas eu vou contar aqui para você apenas um resumo. but I'm gonna tell you just a summary. E se você quiser conhecer toda a história, If you wanna hear my whole story, você vai procurar na internet you're gonna go through the internet, por esse livro, Meu Milagre, a Buy my promessa que a morte não destruiu. the book that says My Miracle, the promise that the death didn't destroy. E você vai conhecer toda a história And you're gonna know all my story. e poder ser edificado com os detalhes. You're gonna be edified through all the details. Esse livro, inclusive, ele foi impresso aqui, na editora da Getsemane. This book was printed by our editor, Gethsemane. Ele é fruto do mesmo milagre que esse CD e esse DVD, It's by the same miracle by the CD and DVD. com as canções que Deus nos deu na época da recuperação If all the songs that God gave me during my storage, e também com testemunho aqui resumido. with my testimony summarized. Mas eu quero fazer nessa noite um paralelo com você. Você vai abrir a sua Bíblia comigo But I want to make a parallel. Please open your Bible. no livro de Daniel, capítulo 3, verso 11. Daniel chapter 3, verse 11. Antes que eu tivesse essa grande oportunidade, Before I had this opportunity de estar aqui nessa noite, to be here tonight, a convite do pastor Jorge Linhares, que é referência para a minha vida, by Pastor George Linhares' invitation, a convite do meu pastor, da pastora Cassinha também, que está conosco by aqui the nessa invitation of noite. my pastor and the pastor Cassie, Aconteceram muitas coisas na minha história. a lot of things happened in my story. Eu creio que tudo que aconteceu, And I believe that everything that happened, de bom of good things e de ruim, and bad things, tudo everything, foi para a glória do Senhor. that was to God's glory. Diga comigo, tudo Read quanto há all na minha vida that's in my life é para a glória do Senhor. is for God's glory. Diz assim a palavra de Deus em Daniel 3:11. The Bible says, E qualquer que não se prostrasse and that whoever does not fall down e adorasse, and worship seria lançado numa fornalha de fogo ardente. will be thrown into a blazing furnace. Essa palavra não fala especificamente a respeito daqueles 3 jovens. This word doesn't talk about those 3 young people. Essa palavra não fala a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdinego. This story doesn't talk about Shadrach, Abednego, and Meshach. Essa palavra fala de nós. This word talks about us. Diga para o seu irmão, essa palavra fala de você. Tell your brother beside you. This word is about you. Porque quando nós decidimos não nos prostrar à estátua que esse mundo tem levantado aí, Because when we decide not to worship the statues in this world, nós somos lançados we are numa thrown fornalha. into a blazing furnace. Nós somos jogados We're thrown numa situação in a situation em que nós precisamos suportar, that we need to support, resistir resist, e vencer. and win. E há momentos And there are moments em que essa fornalha, that this blazing furnace ela não somente queima, is not just burning you, mas ela arde 7 vezes it's mais. burning 7 times more. A palavra de Deus nos diz que quando esses jovens, The word of God says that these 3 young people dos quais nós conhecemos muito bem a história, that we know a lot, quando eles foram lançados na fornalha, when they are thrown into the blazing furnace, a ordem era uma: the command was one thing: aumente o fogo 7 vezes mais. raise the fire in 7 times more. Diga para o seu irmão uma coisa: Tell your brother beside you. às vezes alguém aumenta o fogo. Sometimes someone raised the fire. A minha história só aconteceu em Mas- vários graus, My story happened in some levels, vários momentos in any separate moments, em que o fogo that the fire foi aumentado. was raised. A primeira vez, The first time, o primeiro grau the first level, em que o fogo that the fire, da fornalha em que todos nós estamos nesse sistema de coisas que se opõem ao Senhor, that this blazing furnace, that all things the opposite to God, foi o aborto. was abortion. Sim, Yes. meus pais quiseram desistir My da minha parents vida. wanted to give up on me.
Mas minha mãe lutou por mim até o final. But my mother fought for me to the end. Porque somente Deus Because only God, é quem dá a última palavra a nosso respeito. He's the one to give the final word. E porque somente Ele Because only Him tem autoridade para dar um ponto final na nossa vida. has the authority to give an end to our life. E aquele fogo não me consumiu no ventre That da minha fire mãe. didn't consume my mother. Você pode dizer glória a Deus por Can you isso? say praise be to God? E quando eu nasci, When I was born, eu vivia num lar I was living in a home de circunstâncias muito in a difíceis. very bad situation. Eu nem sempre falo sobre isso. I'm not always talking about that. Mas aquele momento But in that moment, em que eu crescia, bem pequeno ainda, that was raised by my parents. eu fui submetido a situações terríveis I was facing terrible situations na minha casa. in my home. Eu via minha mãe sofrer violência física, I saw my mother suffering violence, emocional, emotion violence, verbal. verbal violence. Eu assistia todas essas coisas. I watched all the things. E se não fosse o Senhor, And that was God. se não fosse o meu Pai, It was my Father. se não fosse o Pai It celestial, was my celestial Father. teriam sido formados traumas terríveis na minha alma. Some traumas were used in my life. Esses traumas teriam impedido que eu me relacionasse, These traumas could stop me to relate to other people. mas também o segundo grau daquela fornalha não me consumiu. But the second level of that blazing furnace didn't consume me. Você pode dizer glória a Deus por Can you isso? say, praise be to God? O terceiro grau em que essa fornalha foi aumentada The third level that this blazing furnace was raised foi a rejeição. was a rejection. Meus pais se separaram, minha família foi destruída. My parents divorced and my family was destroyed. E então minha mãe se juntou a uma outra pessoa. Then my mother joined other person. E essa outra pessoa, And this other person que eu pensei de todo o coração, that I thought from all my heart, esse vai ser o meu pai. this is gonna be my father. Esse vai ser uma fonte de segurança This para is mim. gonna be a security, a fortress. Foi o maior perseguidor que eu já tive na minha vida. That was my most persecutor. Ele perseguia minha maneira de andar, He persecuted my way of walk, de falar, my way of talk, de agir. my way of act. E dia após dia, And day by day, eu fui desenvolvendo complexos no meu interior. I was developing some complex in my interior. Eu acreditava que todas as pessoas I believe that all people iam perceber que eu era feio, como aquele homem dizia que eu era feio. would be noticed how ugly I was. As pessoas iam perceber que eu era incapaz, como aquele homem dizia que eu era incapaz. People would notice how incapable I was. Eu achava I thought que as pessoas se estivessem conversando perto de mim, the estavam peop- falando de mim. the people were talking close to me was talking about me. A minha alma dia após dia foi sendo dilacerada. My soul day by day was destroyed. Então, eu entrei I entered num processo de depressão ainda bem jovem, in a whole depression process really young, até que eu conheci um amigo until I found a friend que me ouvia pelas madrugadas, that hear me through the nights. um amigo com quem eu conversava sem pressa. A friend that I talked with no hurry. E ele me disse que tinha um plano para mim. And he said to me that he had a plan for me. Ele me disse que eu era especial. He said to me that I was special. Ele disse que faria no futuro grandes coisas através da minha vida. He said to me that he would do great things in the future in my life. E quando ele disse isso, And when he said that, eu tive confiança. I had trust. Esse amigo This friend, me dizia he would say to me, que ele me amou a ponto de morrer numa he loved cruz. me until dying on the cross. E então aquele fogo não me consumiu. Then the blazing furnace didn't consume me. Aquele fogo não destruiu as minhas The emoções. fire didn't destroy my emotions. O fogo do terceiro grau da fornalha fez com que eu pensasse por várias vezes em acabar com a minha própria vida. The fire on the furnace in the third level, I thought that would destroy my life. Eu era humilhado. I was humiliated. Eu era ofendido. I was offended. Eu era I perseguido. was persecuted. E minha mãe, And my mother, por fraqueza de emoção, by his weakness, emotional weakness, por não ter forças naquele ponto da vida, for not having strong in that point of life, depois de tantas batalhas, after a lot of battles, ela assistia tudo isso acontecer comigo, she wanted all these things happen to him calada. in silence. Mas o meu pai, But my father, o meu pai, my father,
O meu pai, my Father, Ele me protegeu. He protected me. Ele me abraçou. He hugged me. Ele me mostrou o caminho que Ele tinha para mim. He showed me the way that He had for me. Então eu comecei a cantar. Then I started to sing. Então eu fui para a casa dele. Then I went to His Comecei a home. entoar louvores. I started to sing worship Comecei a to dizer Him. às pessoas que elas podiam ser curadas como eu fui curado. I started to say to people that they would be healed as me. Eu disse às pessoas, através de uma canção que eu gravei com uma amiga, Poliana Pinheiro, I told to the people through the song that I recorded with my friend Poliana que o meu Deus, Jeová Rafá, that my God, Jehovah Rapha, podia curar, would heal, podia restaurar, would restore. até que um ano depois Until 1 year after de eu haver gravado com ela essa canção, recording song, eu precisei vivenciar as palavras daquela música I needed to leave those words from the song de uma outra forma in na minha another vida. way in my life. E quando eu fui posto à prova When I nesse quarto grau, When I was suffering this 4th level, era o quarto grau em que a fornalha foi aumentada, that was the 4th level, then Em the que a blazing pot- furnace was raised. em que a potência daquele fogo foi aumentada sobre mim. The power fire was raised. Eu sofri um acidente terrível. I suffered a terrible accident. Voltava da minha faculdade, I was coming back from my university, quase chegando na minha casa, almost getting home. e tinha uma pedra no meio do caminho. There was a stone in the middle of the path. Essa pedra, ela fez com que minha moto se prendesse, This stone made my motorcycle got stuck it. e eu voei da moto. Then I was thrown by the motorcycle. Meu capacete se soltou da cabeça My helmet, unlocked from my head. e pá! And pa, O meu crânio se quebrou. my head was broken. Era o início That was the beginning. dos dias mais difíceis que eu tinha vivido From the very difficult days of my life até aquele momento. until that moment. Antes eu pensava que tinha passado por muitas coisas. Before I thought I suffered many things. Eu pensava que tinha vencido muitas I batalhas. thought that I had won a lot of battles. Mas eu quero que você diga algo a respeito de você mesmo também nessa noite. But I wanted to say something about you this night. Levante sua mão direita comigo e diga Raise your isso. right hand right now. Quando eu penso When I thought que eu sou forte, that I'm strong, Deus me mostra, God showed me, experimentando, experimenting me, que eu sou mais forte that I'm ainda. stronger. Aplauda esse Deus nessa noite. Put your hands together to God. Aleluia. Hallelujah. Ao sofrer aquele acidente, When I suffered the accident, rapidamente me levaram para o hospital. really quickly they took me to the hospital. E chegando até aquele lugar, When I was at the hospital, identificaram they identified me, que a situação era terrível. that the situation was terrible. Disseram que as chances They eram told me muito that the chances pequenas. were really, really low. E quando eles foram identificando as situações When they identified the situations que atingiram meu cérebro, that hit my head, eles disseram: they told, nunca mais nevermore anda, walk. nunca mais They never walk. fala, No, it's not gonna talk. nunca mais Nevermore canta. sing. Mas a fé, But the faith, tenho aprendido com o pastor Arnolfo, I have been learning from Pastor Arnold, que a fé that the faith, não é quando nós acreditamos not when we trust que Deus possa fazer alguma coisa. that God can do anything. Na verdade, Actually, a fé é quando nós sabemos que Deus ele vai fazer e que Ele já está fazendo. that the faith is, and when God is doing something, He's gonna do something. Será que você pode ter esse tipo de fé nessa Can noite? you have this faith tonight? Será que você pode deixar esse tipo de fé encher o teu coração aí Can onde you have você this está? faith filling your heart tonight? Será que você aí atrás desse televisor, Can you have this faith behind atrás this desse television, computador, behind this computer? será que você pode saber, Can you know, crer, believe, ter certeza no teu coração be sure in your heart de que Deus vai fazer? that God will do? A minha família pôde. My family could, E ela cria, and my family believed, especialmente na pessoa da minha mãe, especially in my mother case, que Deus estava para fazer um grande milagre. that God was about to do something, a really miracle. Minha mãe chegou numa terça-feira, My mother came on Tuesday num culto da vitória como esse, in a victory service like this, lá em nossa cidade. like in our city. Cassinha estava lá quando isso aconteceu. Cassinha was there when this happened, E ela chegou às lágrimas, and she was crying com medo, with fear, em pânico na verdade. panicking, E ela cria. and then she believed. Os médicos diziam: olha,
The doctor said, as lesões do cérebro são grandes demais. the cerebral lesions, they are too hard. Não há esperanças. There's no hope. E os médicos diziam uma coisa: The doctor said one thing. nós achamos que ela não está entendendo. We think that she's not understanding, Mas ela estava entendendo. but she was understanding. Eles é que não compreendiam, não conheciam o poder do Deus em que nós They didn't críamos. comprehend the power of God that we know. Você pode dizer glória a Deus por isso? Can you say praise be to God for that? Quando nós entendemos When we understand a quem nós estamos servindo, to whom we are serving, as coisas podem estar nas piores circunstâncias the things could be in the worst circumstances, e nada nos amedronta. and nothing will make us in fear. A gente pode ser abalado, We can be shaken, mas destruído não. but never destroyed. A gente pode ser afligido, quem sabe, We can be afflicted, mas esmagado não. but never smash. A gente pode ficar cansado, We can be weary, mas desistir nunca. but we never give up. Porque nós entendemos Because we understand em quem nós temos crido. in whom we believe. E então, Then, como se não bastasse, as it wasn't enough, a fornalha tinha que aumentar para o 5º grau. the blazing furnace was about to raise to the 5th level. Além do problema no meu cérebro, Besides my cerebral problem, eu desenvolvi uma pneumonia. I developed pneumonia. Isso pode acontecer And that can happen com as pessoas que têm o People? tipo de lesão que eu tive. with people that has the same cerebral lesion than me. Aconteceu comigo. That happened to me. A pneumonia não era vencida pelos medicamentos. The pneumonia wasn't shaken by the medicine. Se agravou. That got worse. E daí a fornalha Then the blazing furnace passou do 5º came to the 5th level, para o 6º grau. to the 6th level. E quando acontece isso, When that happens, a pneumonia sai dos The meus pneu- pulmões. the pneumonia got off my lungs. E eu que já tinha tantas complicações no cérebro, And I had so many complications in my cerebral. agora lutava contra a maior batalha, Then I was fighting my biggest battle, a infecção que tomou conta de todo o meu corpo. the infection that took all of my body. A infecção que foi vencendo os meus órgãos internos. The infection was winning against my organs. As bactérias começaram a comer os meus órgãos, The bacteria started to eat my organs. até que eles começassem a murchar, Until the point that they were getting smaller. a secar. They were getting dry. Daí eu tive a falência Then I had my organs dying do meu sistema respiratório. from my breathing system. Agora só funcionava pelos aparelhos Now I was held by the machines que eram colocados em mim através de uma peça encaixada na minha garganta. that they were put for like a piece in my throat. Essa peça perfurou as minhas cordas vocais This piece that cut my vocal cords. e destruiu todos os sonhos que eu tinha relacionados à música, And it destroyed all of my dreams related to the music. mas não destruiu a minha fé. But it didn't destroy my faith. Até que eu tive falência Until the point that my organs die. do meu sistema digestório. Of my digestive system. Meu estômago, meus intestinos pararam de funcionar. My stomach, my intestine, they stopped it. Faliu então meu rim. Then my liver stopped it. Os dois pararam de funcionar. 2 of them, they stopped it. O meu sangue tinha que ser trocado por diversas vezes. My blood has to be changed a lot of times. Trocavam o meu sangue, They replaced my blood. faziam novos exames. They would do new exams. E parecia que quanto mais a igreja orava, It looked like when the church was praying more, menos esperanças eu tinha. less hope I had. Porque muitas vezes Because a lot of times, o Senhor espera pelo 4º dia para chamar Lázaro para fora. the Lord waits for the 4th day to come, E Lazarus. quando nós estamos esperando pelo nosso milagre, When we're waiting for our miracle, quando nós estamos aguardando pelo impossível de Deus, when we're waiting for the impossible of a God, incredulidade tenta nos visitar. the unbelief, A falta de fé tenta nos the visitar. lack of faith try to visit us. Mas é nessa hora But at this time, que nós nos colocamos num ponto that we put at some point, em que será definido se vamos ou não vamos receber o milagre de Deus. it's going to be defined. Either we're going to receive É the o ponto de acreditar ou não acreditar to the point of believe or not, que Deus fará aquilo, that God will do that. que Deus certamente virá em nosso socorro, That God certainly will come to que our Ele vai help. montar num querubim That He's going to e mount vir on a voando cherubim em nosso socorro. and come flying to our help. Eu estava nesse ponto, I was at some point. estava em off, I was off.
Mas minha família But my family passou a crer no Deus em quem eu cria. passed to believe in the God that I believe. Passou a adorar o Deus a qual eu adorava. They started to believe the God that I was worshiping. Isso fez toda a diferença. That made all the difference. Os órgãos falharam. All my organs failed. O médico chamou a família e disse: The doctor called my family and said, mãe, Mother, não há o que eu possa fazer. there's nothing that I can do. O patrão da minha mãe, The boss of my mother, médico doctor, de uma grande empresa de planos de saúde, of a big company of healthcare, entrou para ver qual era a minha situação, entered to see my situation, assim como o pastor Arnolfo entrou lá também. as Pastor Arnolf did. E o médico disse assim para ele: And the doctor said to him, está entrando em morte cerebral. he's dying, his cerebral is dying. A infecção me venceu, The infection won me. venceu meu corpo, That won my body, mas jamais poderia vencer meu Deus. but never would win my God. Dificuldade alguma No difficulty pode destruir can destroy uma palavra que Deus fala. a word that God said. Ele tinha todas essas promessas sobre a minha vida. He had all these promises upon my life. E se tem uma coisa certa a respeito de Deus, There's one certain thing about God. é que Ele não mente, He doesn't lie. que Ele não muda He doesn't e change. que Ele não falha. He doesn't fail. Você pode dizer glória a Deus Can por you isso? say praise be to God for that? Desse ponto em diante, This point from that. nós estávamos no último fio. We were in the last. Existe uma escala na medicina There's a level in the medicine. que mostra o nível de sobrevida de alguém. That shows how you're alive. Diga ao seu irmão, você está no nível 15. Tell your brother beside you, you're in the level 15. No nível 8, In the 8th level, a pessoa entra em coma. the people go to coma. No nível 3, In the 3rd level, é morte cerebral. there's like a brain death. Esse era meu nível. That was my level. Colocavam a luz na pupila. They put some light on my pupils. Nenhuma dilatação. No dilatation. Faziam testes. They were running tests on me. Nenhuma resposta elétrica no cérebro. No answer, no electrical answer on my brain. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Dava aos médicos alguma esperança Gave the doctor some hope de uma melhora, of like a de uma better thing, recuperação. a restoration. E eles não eram pessoas más, não. They weren't bad people. Estudavam as leis de Deus They were studying the laws of God a respeito do nosso corpo. concerning our Há body. pessoas que dizem, mas os médicos não têm fé. There are some people that say doctors don't have faith, Mas isso não é verdade. but that's not truth. Os médicos entendem The doctors understand da lei que Deus escreveu of the law of God a respeito do nosso corpo. concerning our body. Só que o nosso Deus, But our God, em alguns momentos, and sometimes, Ele resolve suspender essas leis. He decided to suspend these laws. O nome disso é milagre. The name of that is miracle. Ele bloqueia essas leis por um momento. He held these laws for some, Interrompe algo que Ele mesmo estabeleceu and He stopped something that He established para fazer aquilo que é o propósito to dele. do something that it's His purpose. Eu creio que isso vai acontecer na tua vida nessa noite. I believe that's gonna happen in your life. Eu creio que isso vai acontecer na tua casa I nessa believe that's noite. gonna happen in your home. Eu creio que a tonight. sua família vai ser sacudida por um agir de Deus I believe that your Tão family gonna be shamed tremendo. by God, not shaking. tão poderoso So powerful. que você vai poder contar a todos You're gonna tell people about quão grande é o teu Deus. how great is our God. E sabe como isso aconteceu comigo? And do you know how that happened to me? Quando a fornalha entrou então When the blazing furnace no 7º grau, entered to the 7th level, eu estava fazendo um exame, I was running some tests. entrei num tubo. Then I entered in a tube. Isso me foi contado por um funcionário do hospital que já não trabalha mais lá. That was sold to me by one of the employees of the hospital. A pessoa responsável por pegar o meu corpo This responsible person responsible to take my body e colocá-lo naquele lugar para fazer o exame, and put in that place to run the test. se descuidou. He wasn't too careful. Eu quero que você veja uma foto. I wanted to see a picture. Eu trouxe algumas imagens para I que você brought possa some ver. images to you to see. Ela se descuidou, She wasn't really careful. o meu corpo rolou, My body rolled entubado, with all the tubes in. nesse estado que eu estou te contando. In this state that I'm telling you about. Pode passar para outra foto. Can you next picture? E a próxima. The next. Esse foi depois da cirurgia. That was me after surgery. Eu estive falando, mas agora você pode ver. I wasn't talking about, but now you can see. Pode passar? Can you take the next? Nesse estado, In this state,
Da forma como você está me vendo ali, the way they're looking to me right now, o meu corpo rolou daquela máquina de exame my body roll over that machine. e pá, Bah, eu caí. then I fell. O tubo soltou da minha boca. The tube fall off of my mouth. E então eles foram apressadamente procurando outro tubo. Then they were in a hurry, looking for another tube. Eu fui extubado. I had the tube off me. E eles começaram a correr procurando onde vamos achar outro tubo. They started to run, trying to find another tube. Acharam outro, They found another one. colocaram outro, They put it on me. mas era menor que o meu tamanho. That was smaller than my size. E enquanto isso, meu cérebro, Then, Meu- while my brain, meu corpo, my body, sem oxigenação, no oxygen. lesões se formando. Real lesions forming in my brain. E não é muito fácil achar um outro tubo. It's not too easy to find another tube. Depende de liberações. It depends of some bureaucratic things. E aí eles pegaram o tubo correto, Then took the right tube. conseguiram encontrar algum, They found someone. me colocaram de volta. They put me back. E as pessoas diziam, Then the people said, se não tinha jeito antes, "There's no way before. agora muito menos. Now it's done." Os estudantes de medicina chegavam até onde eu estava ali. The medical students, they found it here. E os professores diziam, esse é o pior. The professor said, "That's the worst. Não há nada na medicina que se possa fazer a respeito dele. There's nothing in the medicine to do about Estamos that. aguardando pela morte. We're waiting for his death." Não era pessimismo que os fazia dizer isso. That wasn't pessimist that was imposing them to say that. Era uma análise real de uma situação fática. There was a real analysis about the fact. Era uma análise There was analysis, científica scientific one, de pessoas capazes, preparadas from capable people para analisar alguém como eu naquele estado. to analyze someone like me. That Até que entrou alguém naquela UTI. until someone entered that Uma mulher emergency cega room, a blind woman, que não olhou para as próprias limitações. didn't see her own limitations. Ela entrou ali, She entered there. disse que me ouviu falar She said to me that she was do meu told caso na rádio. about my case in the radio. Havia uma campanha de oração sem precedente até ali na minha cidade. There was a prayer campaign in my city at that time. 100.000 pessoas praticamente orando para que a cura chegasse. 100,000 people praying for me for the miracle come to my life. Alguns dobravam os joelhos de madrugada. Some of them Oravam assim, kneel Senhor, down and they pray. eu não me relaciono Lord, contigo. I don't relate to you. Eu não sei quem tu és. I don't know who you are. Mas cura esse rapaz. But heal this young boy. Algumas dessas pessoas servem comigo hoje lá em Tanque de Bethesda. Some of these people serve with me in the Tanque of Bethesda church. Aleluia. Hallelujah. E quando aquela mulher entrou ali, When that woman entered there, ela foi andando. she was walking. Ela foi caminhando por aquela UTI. She was walking through the emergency room. Ela chegou até onde eu estava. She came to me. Havia uma pessoa conduzindo. There was someone conducting something. E havia outra pessoa There was another people junto com aquela mulher. with that woman. Havia uma outra pessoa. There was another people. Ninguém enxergava. Nobody was seeing Portanto, them. havia There was algo sobrenatural acontecendo. something supernatural Porque happening. essa outra pessoa Because he's another person. saiu curando até os doentes que estavam em volta de We're mim. healing all the sick people around. Enquanto them. essa outra pessoa andava junto com aquela mulher It's another person was walking by with this woman que fez uma oração that made a prayer que transbordou a taça diante de Deus. that fulfilled the, Enquanto a outra pessoa andava, when this person walked. as pessoas foram curadas The people were healed porque essa pessoa tinha as mãos furadas. because this person had Tinha os his pés hands furados. his feet. Andava pela Judéia It was walking by the Judea e curava a todos, and was healing everybody. sarava a todos, That was healing everybody. libertava a That was todos. freeing everybody. Pagou um preço de sangue, That paid a blood aleluia. of price. Pagou um Hallelujah. preço mais alto do que nós possamos imaginar, That paid the highest price that we can imagine. para que hoje pudesse curar, Because today he can heal. para que até o último dia, o dia Until- perfeito, Until the last day, the ainda perfect day, possa nos curar. that he can heal us. E eu só quero te lembrar I want to remind you something. que essa pessoa That this person que andava com aquela mulher cega that used to walk with this blind também está woman andando sobre esse altar It's aqui nessa walking here noite. right now in this Está altar. andando por esses corredores aqui nessa noite. it's walking through the aisles right Ela now. pode entrar nesse carro onde você That está. you can enter in the car Ela and you pode are entrar right nessa now. sala onde você You can está. enter in the room that you are right now. Ela te alcança. She can reach he can reach you. Era Jesus. That was Jesus. Ele me tocou He touched me. e as enfermidades, pá, And bah, desapareceram. all the sickness disappeared.
Porque Ele é maravilhoso. Because it's wonderful. Mas eu ainda tinha tantas lesões no cérebro. But I had so many brain lesions. Ainda tetraplégico. I was not walking. Destinado a uma vida dependente. Destined to a life depending on people. Até o final dos meus dias. Until the end of my time. Então eu recuperei minha consciência. Then I restored my conscience. E dentro do meu coração eu sabia de uma coisa. And inside my heart I knew Que Deus that God continuaria fazendo would milagres. continue doing miracles. E que eu estaria aqui nesse altar hoje falando eles com Here você. tonight talking to you. E eu comecei a orar. Then I started to pray. Eu dizia, I said, Deus, God, me tira daqui. take me out of here. Eu quero falar. I want you to talk. Eu queria contar para você isso hoje. I wanted to talk to you today. Tudo que eu mais queria era estar aqui. Everything that I wanted more. Tudo que eu mais queria é que I seu was to be coração here. começasse a ser cheio de esperança enquanto eu falasse That your aquilo que Ele havia feito comigo. That your heart would be filled with God talk to me. Então eu orava. Then I prayed. E eu orava. Then I prayed. E eu orava. Then I prayed. As horas iam passando. The time was Os dias passing iam by. The day was passando. passing by. E tudo que eu fazia, And everything that I did, eu não sabia se era dia, se era noite. I didn't know there was night of E day. tudo que eu fazia And everything that I did, era dizer: and say, Deus, me God, tira daqui. take me out of here. Pode passar para outra foto. Can you go to the next picture? Esse foi meu aniversário de 21 anos em coma, That was my 21st comemorado birthday pela party, fé. celebrated by people there. Pode passar. Can you go to the next? Pode passar. Next. Adiante. Next. Adiante. Next. Mais uma. One Até que o more. leito ficou assim That vazio. one. That was empty. That was empty. Aplauda ele porque ele é digno. Put your hands together because he's. E daí os estudantes vieram perguntar: And all the students came to ask to me, mas cadê? but where's him? Cadê o pior? Where's the worst? E dois homens de branco, And two men in white, anjos, angels, que cuidaram de mim naqueles that took dias care of me those days de forma impecável. in a really wonderful way. Eles respondiam para os estudantes: They responded to the students, não está mais aqui. nope. He's not here. Já ressuscitou. He's resurrected. Ele já ressuscitou. He's resurrected. E então, And then Deus me deu uma canção. God gave me a song. Aquela canção That song. era a musicalização That was the musicalization da oração que eu fazia ao Senhor. of my prayers, the prayers that I used to pray to Que eu God. orava: Deus, And I was praying to God. eu já God, vejo I can see now o meu milagre. my miracle. Eu me vejo de pé I see me diante standing do teu up povo, before your people, contando os teus milagres, telling your miracles, cantando os teus singing milagres, your miracles, falando das tuas maravilhas. talking about your Eu wonders. sei I know, em quem tenho crido. and I am E eu believing, sei and I know que Ele já está se movendo that He's em moving meu favor. in my favor. E eu queria cantar essa canção nessa noite, And I want to sing this song tonight porque ela é a canção da minha vida. because that's my life song. Enquanto eu canto essa música, And when I sing this song, eu quero que você curve a sua cabeça I want you to bow down your head e leve ao Santo dos Santos todas as tuas necessidades nessa hora. and take to the whole of the holy order. Necessidades de cura, The miracle needs. necessidades de libertação na tua casa. Needs of freeing your life. Tudo que você sabe que só Deus é quem pode fazer. Everything that you know that only God can do. Porque eu creio Because I believe que do mesmo modo in the same way que a fornalha ardente não me consumiu, that the blazing furnace didn't consume me, ela não vai te consumir. it's not gonna consume you. Ela pode se aumentar 7 vezes mais. That can be raised in 7 mas times ela more. não vai te consumir. But it's not Aleluia. gonna consume Ela you. não vai destruir Hallelujah. você. It's not gonna destroy you. Não vai destruir tua família. It's not gonna destroy your Não vai family. destruir tua It's casa. not gonna destroy your Não home. vai destruir os teus sonhos. It's not gonna destroy your dreams. Porque até a voz que foi destruída, Because until my voice that was destroyed, Deus fez com que aumentasse mais. that God raised mine, Deus fez brilhar mais. that was even brighter. Porque Ele é fiel. Because He's worthy. Eu creio nessa fidelidade. Eu sei que Ele é fiel. Leve agora tudo a Ele. Leve tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. Oh.